Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para mais um vídeo de resumão do mês. Eu vou contar para vocês tudo que eu li e tudo que eu assisti durante o mês de outubro. Antes de eu começar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você sempre está por aqui assistindo aos meus vídeos, me dá essa força, se inscreve aí. Se inscreve de uma vez para você não esquecer depois, porque a gente se distrai com o vídeo e acaba esquecendo de se inscrever, de curtir. Eu sei como é que é, eu também assisto vídeo no YouTube, então já se inscreve aí. Se você está chegando por aqui agora, esse canal é um canal de literatura, como você já deve ter percebido. Eu falo sobre leitura, principalmente a leitura aprofundada, que é aquela leitura que te permite se divertir, sim, com os livros, porque livros são também diversão, mas você não desperdiça a parte mais transformadora dos livros, aquela parte dos livros que vai te passar mensagens, vai fazer você refletir, e a partir daí você vai transformar a sua vida. Então aqui eu falo muito sobre juntar essas duas funções da literatura, indico muitos livros, temos leituras coletivas, enfim, gente, fica por aí. Se você tá chegando agora, já se inscreve e já me dá esse voto de confiança, tá bom? Então, eu vou contar para vocês primeiro, igual todo vídeo de resumão, eu tenho uma playlist aqui no canal com resumão de todo mês. Se você quiser acompanhar aí tudo que eu li nos meses passados, dos últimos anos, tem uma playlist aí que eu coloco, todo mês eu faço esse resumão. E eu sempre falo primeiro sobre o que eu li, e aí eu vou falar sobre as leituras finalizadas, as leituras não finalizadas ainda, né, que eu li durante o mês, mas que eu ainda não finalizei. E esse mês tem uma leitura abandonada para falar para vocês, e depois eu falo sobre as coisas que eu assisti durante o mês também, tá bom? Então, começando pelos livros, né, o que eu finalizei, deixa eu colocar meu celular pra cá, que eu finalizei no mês de outubro, o primeiro livro que eu finalizei foi O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Foi uma releitura, já tinha lido esse livro há algum tempo, não sei quantos anos, mas há alguns anos. E aí eu reli agora para a nossa leitura coletiva do Membros aqui do canal. Aqui na área de membros do canal a gente faz leituras coletivas. Se você quiser entrar aí no Membros, além de você me apoiar, né, você ainda vai participar das nossas leituras coletivas. Todo mês a gente escolhe um livro, os membros votam. E aí, eu acho que a votação tá rolando. A votação deve estar rolando aí para leitura de dezembro, viu? Mas todo mês os membros votam para escolher a leitura do próximo mês. A gente lê aquele livro, no final do mês tem uma live exclusiva para membros. E aí tem lá emojis exclusivos, né? Enfim, é sempre muito bom as nossas leituras coletivas aqui. A gente consegue sempre tirar muita coisa boa. Eu dou a minha contribuição, vocês dão a contribuição de vocês, então venha para o Membros ler com a gente, tá? Em novembro a nossa leitura está sendo de As Brasas, do Sandor Mara. Então venha ler. E aí, se você entrar, você vai ter acesso a todas as lives que já foram feitas em todos os anos já de membros aí. Tem muita live salva para vocês, inclusive a de O Médico e o Monstro, tá? E aí eu reli, então, para o Membros aqui. Foi muito bom, gente. Eu já tinha gostado muito desse livro da primeira vez, mas dessa vez, essa minha releitura, que eu li com mais atenção, investigando mais a obra, eu acabei favoritando o livro. E é um livro muito curtinho, vocês podem ver, ele já é fininho, essa edição da Penguin, né, já é fininha, só que metade disso daqui é texto de apoio, gente, é texto, introdução e tal. O livro mesmo, a história mesmo de O Médico e o Monstro, é isso daqui, olha. É isso. Então você consegue ler até em um dia, se você quiser. E é uma história fluida, não é difícil de ler, sabe? É interessante, as coisas vão acontecendo muito rapidamente. Eu considero O Médico e o Monstro uma novela. Algumas pessoas citam como conto, né? Mas eu considero como novela. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal bem antigo. Eu tô precisando até renovar aquele vídeo lá, porque eu já tô até com vergonha de mim naquele vídeo. Mas eu falo, eu explico lá o que é conto, o que é crônica, o que é novela, o que é romance. É uma linha tênue que separa esses gêneros, esses subgêneros, né, literários.
Mas eu explico direitinho lá no vídeo, eu vou deixar o vídeo linkado aqui depois se vocês tiverem essa curiosidade. Eu acho legal saber essas minúcias, assim, da literatura, só pra você saber mesmo, sabe? Você não precisa... Ninguém vai te jogar pedra se você chamar o médico monstro de romance. Enfim, né? É só pra você saber, mas aqui, como eu tenho que falar de uma forma mais técnica, eu considero o Médico e o Monstro como uma novela, mas eu até acho aceitável considerar um conto. E é um livro que ele tem a história, muita gente conhece já, né? Eu me surpreendi, gente, na leitura coletiva, porque muitas pessoas que participaram da leitura coletiva, né, muitos dos membros não sabiam o final de O Médico e o Monstro, e eu sempre achei que todo mundo conhecia já o final de O Médico e o Monstro, por isso que a gente não pode tomar a nossa verdade como a verdade absoluta, né? Eu que estou envolvida nesse universo literário já há muito tempo, eu imaginei assim, não, todo mundo sabe o final de O Médico e o Monstro, e não, muita gente não sabia, descobriu aqui durante a nossa leitura, o que foi muito legal, né? Mas assim, falando de forma bem breve, é a história de um advogado. Na verdade, não é a história do advogado, mas a gente vê a história a partir desse advogado, que ele tem um cliente que se chama Dr. Jekyll, e esse cliente ele faz um testamento dizendo que no caso dele morrer ou dele desaparecer, tudo que é dele vai ficar para um tal de Sr. Hyde. E esse advogado já tinha achado isso esquisito num primeiro momento, só que de repente esse Sr. Hyde, ele meio que machuca uma criança ali no meio da rua. E aí esse advogado, que é o Sr. Utterson, ele começa a prestar atenção nesse Sr. Hyde e ele fica meio abismado, né? Como que o Jekyll, um cara tão bacana, tão correto, tá deixando toda a fortuna dele para esse tal de Mr. Hyde, que é de Sr. Hyde, né? Que é um cara tão horrível. Ele até, a figura dele é uma figura deformada para representar, né, a deformidade da alma dele, é representada no físico. E aí ele começa a investigar o que está acontecendo e cada vez mais essa relação entre o Hyde e o Jekyll vai ficando estranha e aí a história vai se desenvolver a partir disso, desse advogado tentando descobrir qual é a verdadeira relação entre esses outros dois personagens. O médico e o monstro, né? O Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. O título original em inglês é O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E aí, é uma história que ela tem uma moral, no final das contas, assim, uma moral da história, sabe? Ela tem uma moral muito clara, qualquer pessoa vai entender, é bem fácil de você alcançar o que essa história está querendo te dizer, mas ela também tem pequenas reflexões ao longo do texto que estão mais escondidas nas entrelinhas, que você precisa ir um pouco mais profundo para você captar também essas outras reflexões que o texto vai deixando. E dessa vez, como eu li dessa forma mais profunda, até mesmo para fazer a live para o pessoal do Membros, eu consegui captar mais mensagens. A mensagem principal já é incrível, a forma alegórica mesmo como a história é tratada já é incrível, mas quando você pega nas profundezas e descobre que tem ainda mais coisas ali, fica ainda melhor, sabe? É um texto delicioso de ler, como eu já falei, né, que é fluido. Enfim, gente, se você não conhece O Médico e o Monstro, se você nunca leu, leia, tá? Você tá perdendo uma história magnífica, muito rápida. Se você já sabe o final, não desanime, porque quando eu li esse livro aqui pela primeira vez, eu já sabia o final da história, eu já sabia qual era o grande mistério da história, mas mesmo assim eu gostei. E agora na releitura, como eu tô falando pra vocês, que eu, né, já não só conhecia o final, mas já conhecia a história toda, eu gostei ainda mais. Então o fato de você conhecer o final não vai estragar a sua experiência, porque o legal é você percorrer o caminho aqui. E se você já sabe o final, você tem até um olhar diferente para a história, porque você vai saber coisas que o personagem aqui não sabe ainda, né? Então você já vai entender o que o aguarda ali na frente. E se você não sabe o final, aí não procure saber, aí lê sem saber mesmo, que eu acho que a sua surpresa vai ser
ainda melhor, mais gostosa, assim, de descobrir o que vai acontecer. Mas enfim, conhecendo ou não conhecendo o final do livro, eu acho que você deveria ler O Médico e o Monstro, porque é maravilhoso. E se você entrar no Membros, tem aí a live salva para você acompanhar os meus comentários sobre a história, tá? Aí, o segundo livro que eu finalizei no mês de outubro foi outra leitura coletiva aqui do canal, só que dessa vez uma leitura coletiva aberta, não é exclusiva para os membros, que é a leitura coletiva de Nárnia que a gente está fazendo. E outubro foi a vez da gente ler o segundo livro de Nárnia, a gente está lendo na ordem cronológica da história, porque dá para ler pela ordem cronológica e pela ordem de publicação. Eu prefiro a ordem cronológica, então a gente está fazendo essa leitura coletiva pela ordem cronológica. E por essa ordem, o segundo livro é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ele foi o primeiro a ser publicado, mas na ordem cronológica da história ele é o segundo. A gente já tinha lido, então, O Sobrinho do Mago em setembro, tá salvo aqui na playlist. E agora a gente leu O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, também tá salvo o vídeo aqui na playlist para você assistir, tá? E aí agora em novembro a gente tá lendo O Cavalo e Seu Menino, que é o terceiro livro de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa eu acho que é a história mais conhecida, né, das Crônicas de Nárnia, tanto porque tem o filme, tem outras adaptações de outros livros também, mas eu acho que essa adaptação aqui é a mais conhecida. Esse livro é o mais comentado das crônicas. Não é o meu preferido, eu amo todos, tá? Não é o meu preferido, mas eu amo assim mesmo. Mas é a história que vai trazer 4 crianças como protagonistas. Os irmãos ali, o Pedro, a Lúcia, a Susana e o Edmundo, que eles vão descobrir o mundo de Nárnia, que a gente já conhecia lá de O Sobrinho do Mago, que em O Sobrinho do Mago a gente acompanha a criação de Nárnia e tudo mais, né? Aqui, essas crianças, numa outra época, muito tempo depois, elas vão descobrir o mundo de Nárnia. E a primeira a chegar lá em Nárnia é a Lúcia. A Lúcia conhece um fauno, que é o Sr. Túminos, e esse fauno, ele tinha a missão dada pela feiticeira branca, que é a Jades, que a gente também já tinha conhecido lá em O Sobrinho do Mago. Ele tinha a missão de qualquer ser humano que pisasse ali em Nárnia, ele tinha que entregar para ela. Só que o Sr. Túminos fica compadecido pela bondade da Lúcia e acaba não entregando ela para a feiticeira branca, deixa ela voltar para o nosso mundo. E ele vai pagar por isso, né? Porque ele vai ser capturado, ele vai ser levado pela feiticeira branca. E quando a Lúcia volta para Nárnia com os irmãos, ela descobre isso. E aí eles vão atrás do Sr. Túminos para tentar salvá-lo, né? E aí eles vão descobrir ali mais coisas do mundo de Nárnia, vão descobrir sobre Aslan, vão descobrir por que a feiticeira branca tá ali no poder, né? E, enfim, aí a história vai se desenvolver a partir daí. É uma história bem infanto-juvenil. A gente fez a leitura coletiva aberta aqui também de Harry Potter. A playlist tá aqui no canal, todos os livros, né? Tá tudo lá, os vídeos, as lives estão todas salvas. O Harry Potter é um livro que ele começa com uma linguagem um clima, né? Bem infanto-juvenil, e ele vai ficando um pouco mais jovem adulto mais pro final, né? Nárnia é uma história que eu acho que ela tem um clima mais contínuo, assim, infanto-juvenil, sabe? Todos os livros eu já li umas 2 ou 3 vezes Nárnia, eu nunca sei a quantidade certa, mas enfim, a Nárnia tem um clima mais infanto-juvenil na série toda, apesar de que eu acho que principalmente o último livro já tem um clima um pouco mais tenso, mas é uma leitura que você não pode ir esperando uma leitura com uma linguagem para adultos, entendeu? É um livro que ele vai ser lido tranquilamente por crianças. Eu acho que é até mais infantil do que o próprio Harry Potter. Mas é maravilhoso também para adultos. Eu só tô te avisando isso porque talvez você vai ler Nárnia como se você fosse ler O Senhor dos Anéis, por exemplo, porque C.S. Lewis e Tolkien são sempre muito ligados, né? Porque eles realmente tinham uma ligação na vida real, mas não é aquilo que você encontra lá em O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma literatura adulta. O próprio Hobbit, do Tolkien, é uma literatura infanto-juvenil, mas com uma linguagem mais adulta do que Nárnia também, sabe?
Então, vá esperando um livro que ele é escrito para as crianças que forem ler sozinhas o livro, entenderem bem as mensagens que está sendo passada aqui, né? É um livro que ele tem um forte cunho cristão, então se você é cristão, você vai fazer as comparações com a Bíblia e tudo mais. Eu acho que isso enriquece muito a sua leitura, mas se você não é cristão, você vai pegar as mensagens e vai refletir para a sua vida também, independente de religião. É um livro que ele transmite muito valor para o leitor, independente se você é cristão ou não. Então você vai aproveitar o livro de qualquer forma, cada um vai aproveitar a sua maneira, como todo livro no final das contas, né? É maravilhoso, gente. Eu gostei muito, eu tô gostando muito de fazer essa releitura agora com vocês. Eu já tinha feito uma leitura de Nárnia, uma leitura coletiva de Nárnia há uns anos, que foi até pelo WhatsApp. No início, assim, que eu criei, eu acho que foi o Instagram ainda, eu nem tinha canal aqui no YouTube, mas agora, podendo falar no canal, né, que tem mais espaço pra gente conversar, podendo conversar com o pessoal no chat, assim, nossa, tá sendo muito incrível. Então, aqui tá a minha segunda leitura do mês de outubro. Aí, a minha terceira leitura do mês de outubro foi aqui Quincas Borba, que foi outra releitura. Agora que eu me dei conta que eu só reli livros até agora, né? Os próximos ali não são releituras, não. Mas até agora eu só reli livros no mês de outubro. Esse daqui foi a última leitura do clube MSL, que é meu clube de leitura. E, na verdade, é a leitura que eu acho que nesse momento tá rolando ou vai começar a rolar, só que eu sempre leio antes para fazer o conteúdo pro pessoal, né? E aí, essa daqui vai ser a última leitura lá do clube. Machado de Assis é meu autor preferido, né? Esse livro aqui, eu sempre falei que é o meu livro preferido do Machado de Assis, principalmente porque ele se passa em parte aqui na minha cidade, que é Barbacena, então eu tenho um apego mais... É uma coisa pessoal mesmo que eu tenho com esse livro, sabe? Tem um momento aqui que ele descreve o personagem principal, que é o Rubião, percorrendo as ruas do centro da cidade, e eu consigo visualizar muito bem. Inclusive eu gravei para o pessoal do clube lá os caminhos por onde o Rubião passa, e isso para mim é sempre tão emocionante. A cena é emocionante em si, mas para mim é ainda mais porque eu consigo percorrer as ruas junto com o Rubião, e eu sei que o Machado de Assis já percorreu essas ruas porque ele já esteve aqui na minha cidade. Então isso pra mim é muito especial. Pode parecer bobeira pra muita gente, né? Mas isso pra mim é muito especial. Assim, eu sou muito apaixonada pelo Machado de Assis, gente. Eu amo tudo que eu já li dele. Eu já li todos os romances, já li boa parte dos contos. Acho que já li todas as peças de teatro dele também. Acho que eu já li todas. Se não li todas, li quase todas, mas eu acho que eu já li todas. E, enfim... Ele é maravilhoso, e eu gosto também da história do Machado. Eu admiro ele como homem, sabe, como pessoa, como profissional. Ele era meio workaholic, tipo eu. Então nossa, eu sou muito apaixonada pelo Machado. E sempre que eu tenho a oportunidade de ler Machado com vocês, seja por onde for, eu fico sempre muito feliz, eu fico sempre muito empolgada. Eu tenho até que me controlar, como vocês podem ver agora, eu vou dar uma controlada. Mas enfim, esse livro aqui, ele fala sobre, apesar dele se chamar Quincas Borba, o personagem principal é o Rubião, que ele vai herdar a fortuna deixada pelo Quincas Borba, inclusive o cachorro do Quincas Borba, que também se chama Quincas Borba. E aí, o Rubião, que mora em Barbacena, ele vai com aquele dinheirão todo, ele vai pro Rio, né? Porque ele quer aproveitar agora, ele quer viver na corte, ele quer aquela coisa assim de, né, ir pra cidade grande, aproveitar o dinheiro que ele ganhou de uma hora para outra. Só que ele não tem o traquejo para lidar ali com a sociedade carioca. Não que a sociedade carioca precise de traquejo, entendam. Os personagens que ele vai encontrar aqui, de alguma forma, vão querer tirar vantagem dele. E esses personagens, né, para com esses personagens, ele não tem o traquejo. Então, ele vai ser passado para trás, ele vai também tomar algumas decisões equivocadas, ele vai se apaixonar por uma mulher que já é casada. Então, né, a gente vai acompanhar esses tropeços aqui na vida do Rubião.
E é isso que eu vou falar. Eu ia falar uma outra coisa aqui, mas aí já seria contar demais da história. Melhor não, melhor deixar vocês conhecerem essa história que é maravilhosa, gente. Machado de Assis não é chato, não é difícil, não é complicado de ler. Esqueça o trauma da escola. Eu sei que muita gente tem trauma de Machado de Assis por causa da escola, mas você agora não é mais uma criança, você é um adulto, porque o meu canal é um canal de literatura para adultos, né? Então você é um adulto. Deixa esse trauma bobo da infância lá com Machado de Assis, passou, agora você tem outras experiências, você tem um outro discernimento, tem até uma outra capacidade linguística, então pode ler Machado de Assis tranquilamente. Inclusive, essa edição que eu tô mostrando, eu tenho outras edições aqui também, mas essa edição que eu tô mostrando pra vocês é uma edição da Editora Moderna, que é uma coleção que se chama Travessias, tá escrito aqui atrás. E é uma coleção que ela é muito boa se você tem esse receio com clássicos nacionais, porque ela tem vários títulos de clássicos nacionais e ela tem anotações aqui do lado. Não sei se vai dar para vocês verem aí pela câmera, mas ela tem anotações aqui do lado que ela vai falar, às vezes ela fala sobre o contexto, às vezes ela até explica alguma parte da narrativa, o que aquela narrativa está querendo dizer. Deixa eu ver se eu posso ler alguma coisa aqui que não seja spoiler para vocês. Espera aí, deixa eu achar. Por exemplo, tem uma hora aqui que ele vai bem no inicinho, no capítulo 3 isso daqui. Ele vai falar uma coisa aqui, e aí aqui ele tem a explicação de algumas palavras que talvez não sejam muito usadas, né? Palavras mais antigas, ou então títulos, igual aqui, ele cita Fausto, do Goethe. Então, o livro coloca aqui Fausto, personagem central da obra do mesmo nome do escritor alemão Goethe. Então ele explica. Aí tem uma hora que ele coloca um asterisco para explicar um trechinho aqui do contexto que se passa a história. Então ele fala, na época quase todas as famílias do Brasil tinham escravos negros como empregados. Um sinal de muita distinção social era ter criado branco. Porque ele vai citar ali que ele tinha um criado branco e tal, para mostrar, né, que realmente ele tinha herdado muito dinheiro, enfim. Então ele contextualiza a gente naquilo que está falando. Tem um outro momento aqui que ele vai explicar, né, porque tem uma hora que ele vai falar aqui do Quincas Borba cachorro, só que sem falar ainda que é um cachorro. Ele mostra que é um animal, mas não fala que animal que é. E aí a narrativa vai colocar aqui, por essa referência, a narrativa não, as notas, né, por essa referência o leitor pode deduzir que se trata de um animal, Quincas Borba é o nome de um cão. E aí, assim ele faz, olha essa página aqui, tem um monte de notas, enfim. Essa edição aqui eu gosto muito porque ela vai te ajudar até a compreender melhor aquilo que você está lendo. Então, se você é um traumatizado pela escola, por Machado de Assis, né, essas edições aqui são muito indicadas para vocês. A questão de ser o livro nacional, você não tem que se preocupar com tradução, né, com nada disso. Então, fica a minha dica de leitura e de edição também. A edição da Panda Books também tem essas notas, no mesmo estilo, assim. Eles também têm muitos clássicos nacionais. Acho que clássicos em língua portuguesa, acho que não é só clássico nacional, não, tá? Então, esses 3 aqui foram os livros que eu realmente finalizei durante o mês de outubro. Mas tem outros livros que eu vou mostrar aqui que eu estive lendo em outubro, mas que eu ainda não finalizei, tá? E tem o que eu abandonei, vou deixar o que eu abandonei para o final. Um que eu tô lendo, né? Tô lendo, na verdade, desde setembro esse livro aqui. É Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. É um livro de contos da Jhumpa Lahiri. Minha primeira experiência com a autora e muito positiva. A escrita dela é maravilhosa, o texto dela é coerente, é um texto que ele tem emoção, mas ele não exagera, sabe? É um texto que ele passa as mensagens de forma clara, mas sem ser superficial. É muito legal, eu tô gostando muito da escrita dessa autora. Foi um presente e uma indicação da famosa Polly. Polly está famosa aqui no canal. O último vídeo que eu fiz das coisas que eu ganhei, né, dos livros que eu ganhei, tinha um monte de livro lá, metade do vídeo é só de presente da Polly. Um monte de gente lá nos comentários, eu quero uma Polly pra mim.
Pois é, gente, a Polly é minha. Não dou, não empresto, não vendo. Polly é preciosa, não só porque ela me dá presentes, mas porque Polly é uma pessoa muito preciosa, de fato. O valor dela não está em me dar presentes. Se vocês conhecessem Polly, vocês iam saber como que ela é preciosa de fato. Enfim, foi um presente aqui da Polly, uma indicação dela, e maravilhosa a indicação. A gente tá lendo esse livro lá no meu grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupo do WhatsApp que é aberto para qualquer leitor. Você é muito bem-vindo lá. Se eu lembrar, que eu nunca lembro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se eu esquecer de deixar o link na descrição e você quiser entrar no grupinho, você pode ir lá no meu canal no YouTube, que vai ter o link lá. Ou no meu canal no YouTube, você tá no meu canal no YouTube. Você pode ir lá no meu perfil do Instagram, que vai ter o link lá. Ou então você me pede aqui que eu deixo nos comentários, tá? Se eu esquecer. Esse grupo tem regrinhas, você não pode falar de política lá e você não pode postar links no grupo e nem ficar fazendo propaganda de nada, tá bom? Respeitando essas regrinhas, você vai ser muito bem-vindo lá. E é um grupo, assim, para falar sobre livros, tá, gente? Lá a gente fala sobre a leitura de Nárnia, lá a gente fala sobre as leituras do Membros, tem um monte de membro que tá lá, e lá a gente tá lendo um conto, debatendo um conto toda sexta-feira. Então, durante a semana a gente lê um conto e na sexta-feira a gente debate esse conto lá no grupinho. E a antologia que a gente está debatendo atualmente, na verdade desde o mês de setembro, é aqui a da Jhumpa Lahiri, intérprete de Males. E em breve, a essa altura que o vídeo tá saindo, a gente já sabe qual vai ser a próxima antologia, porque essa daqui tá acabando. Então a gente já sabe. Mas quando eu tô gravando o vídeo, ainda não saiu o resultado da votação lá no grupinho de qual vai ser a próxima antologia. Acredito que vai ser o livro Invenção e Memória, da Lígia Fagundes Telles. Se já tiver o resultado, eu deixei a capinha do livro aqui. Você vai ser bem-vindo para ler os contos da Lígia lá com a gente. Ainda faltam alguns da Jhumpa, né? Mas enfim, estamos lendo lá no grupinho. Muito bom, tá? Outro livro que eu estive lendo durante o mês de outubro, ainda não acabei, era para eu ter terminado, mas não acabei. Falei no vídeo anterior que saiu aqui no canal, que é o balanço de leituras do Halloween. Já me expliquei, enfim. É esse daqui, que é o Hóspede de Drácula, do Bram Stoker. Eu li 6 contos desse livro aqui durante o mês de outubro. Estão faltando acho que 3. E maravilhoso, gente. Eu me identifico muito com a escrita do Bram Stoker, com o clima das histórias dele, é aquele clima de história de terror, horror, sabe? Que eu gosto muito. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando a diferença de terror, horror, gótico, um vídeo antigo, que se você quiser, você vai lá assistir, vou deixar linkado aqui, tá? E ele eu gosto porque ele tem esse clima que eu gosto de terror, assim, uma atmosfera meio misteriosa nos contos, mas ele também tem muitas reflexões. Ele é um autor que ele usa o terror para passar reflexões para a nossa vida. É isso que eu mais gosto no terror. Não é o susto pelo susto, o medo pelo medo, tanto porque eu nem sinto tanto medo. Na verdade, eu não sinto medo com histórias de terror. Eu gosto de histórias de terror desde que eu sou criança. Então, não é a questão do medo, a questão do susto. Eu gosto da história de terror, essa coisa da gente fazer uma analogia com a nossa vida real, sabe? E, enfim, eu gosto do clima também, do mistério e tal. E tem muito disso aqui nos contos do Bram Stoker. Eu tô gostando muito dessa antologia aqui. É uma antologia da Novo Século. Ela vem num box, vem ela e o livro Drácula. Eu não sei se tem ela separada para vender, acho que não, mas enfim. Muito legal. Também estou lendo, né, esse livrinho aqui, Pactos, que também era da minha TBR de Halloween. É um livro de histórias com demônios, né, de alguma forma. O diabo sendo representado de alguma forma nessas histórias aqui. Eu acho que a maioria delas vai ser um pacto fáustico, alguma coisa nesse sentido. Só que essa antologia aqui eu acabei lendo só 2 contos dela. Eu li, o primeiro eu já tinha lido, eu reli e li o segundo conto. E tem um conto nela aqui, que é o último conto, eu acho que eu já li também. Mas eu vou fazer a releitura, que é Como Vencer o Diabo. Esse eu também já li em uma outra antologia, mas eu vou reler também. Enfim, as 2 histórias que eu li até agora
Eu gostei bastante. Essa última história que eu já conheço, eu sei que também, na época que eu li, eu lembro que eu gostei. E tem acho que só 6 contos aqui, uma coisa assim, né? Eu tô é questão do tempo, né? De você equilibrar as coisas que você tem que fazer dentro de um tempo que é, às vezes, escasso. Mas, enfim, vou continuar lendo esse livro aqui. Essa daqui é uma edição da Dark Side, tá, gente? E, por fim, o livro que eu falei que eu abandonei, que foi essa coletânea aqui do Stephen King, Tudo é Eventual. Eu fui com muitas expectativas para esse livro aqui, porque eu ouvi que era a melhor coletânea de contos do Stephen King, né? E assim, eu me decepcionei no final das contas, porque eu comecei a ler o primeiro conto, ok, achei legal. Meio óbvio, assim, mas achei legal. Aí o segundo, terceiro, quarto, eu acabei lendo 6 contos aqui dessa antologia. E eles foram, cada um me decepcionando um pouquinho mais, e não era exatamente o que eu estava esperando. Enfim, eu não achei, até o momento, os contos tão bons assim. Talvez porque eu realmente queria uma coisa mais terror, e não é tão terror assim. Eu queria uma coisa mais sombria, sabe? E eu não achei que os contos são tão sombrios. O primeiro, ele tem mais esse clima de terror mesmo, mas como eu falei, é bem óbvio. Eu não sei, gente. Me decepcionei. Eu guardei aqui para ler num outro momento. Não é que eu vou julgar o livro fora, não. Eu quero ler, tanto porque já me disseram, depois que eu falei que eu tinha desistido, me disseram, acho que foi até lá no grupinho, que tem alguns contos aqui mais pra frente que são muito bons e tal. Mas assim, eu peguei fiquei, igual eu falei no vídeo anterior, eu fiquei de má vontade com o livro. Quando a gente fica de má vontade com o livro, não adianta, né? Então eu guardei ele na minha estante e num outro momento eu pego para ler os outros contos aqui que faltam. Mas agora, né, nesse primeiro momento, foi uma decepção para mim esse livro aqui. Não achei tão bom assim como eu ouço falar, mas enfim, né? É uma questão de gosto também, né? Cada um tem o seu gosto, o seu momento. E esses aqui, então, foram os livros do mês de outubro, né? E agora vamos ao que eu assisti durante o mês. Então, primeira série que eu finalizei, na verdade eu já tinha assistido a primeira e uma parte da segunda temporada. E ela tem 3 temporadas, então assisti a outra parte da segunda temporada e assisti a terceira temporada também de Sweet Home. Sweet Home eu acho que é na Netflix. É, na Netflix, que eu tô aqui com a minha colinha. E é a história de personagens moram num prédio e de repente começa uma epidemia ali que as pessoas viram monstros, mas não é que tipo zumbi que um se contamina com o outro, não. As pessoas já têm algo dentro de si e de repente aquilo ali, aquele monstro eclode, né? Eles vão acabar se transformando em monstros. Então você não sabe quem vai virar monstro, a que momento as pessoas vão virar monstro, né? Porque não é uma coisa assim que, foi mordido, então eu sei que aquela pessoa ali foi contaminada. Não, ninguém sabe e a qualquer momento qualquer um pode se transformar em monstro. E esse monstro é sempre uma representação de um desejo daquela pessoa, ou de alguma coisa relacionada ao passado, alguma frustração, algum medo. É sempre algo relacionado ao que está dentro daquela pessoa, entendeu? Algo muito íntimo daquela pessoa. E aí a gente vai acompanhando esses personagens lidando com essa situação catastrófica e alguns desses monstros, eles acabam conseguindo se controlar. A maioria não, a maioria vira monstro e aí sai matando, não tem, né, conversa. Mas alguns desses monstros, eles conseguem controlar. Então eles são humanos, com reações humanas quando eles querem, e quando eles precisam soltar aquele monstro ali em algum momento para se defender, seja lá para o que for, eles soltam aquele monstro e depois eles conseguem retomar a humanidade. Enfim, essas são poucas pessoas, né? Mas tem essas pessoas. E aí, é uma série, né, de muita ação, de fantasia, né, e tal. É no estilo de zumbi, só que é monstro, né? E as pessoas não são contaminadas umas pelas outras, elas simplesmente viram monstro do nada.
A primeira temporada achei muito legal. A segunda temporada estava achando muito legal. Eu acho que eu até comentei no vídeo de resumão de setembro que eu tava gostando da série e tal, mas a partir do momento que eu fiz aquele vídeo, né, depois que eu continuei assistindo a série, eu acho que ela degringolou um pouco. A segunda temporada ainda vai, sabe? Mas a terceira temporada eu acho que ela perdeu muito ritmo, eu acho que ela ficou muito tempo sem focar no protagonista, que era o personagem que a gente acaba se apegando mais e que eu, pelo menos, queria mais saber o que estava acontecendo com ele. Então, não sei, gente, eu acho que algumas coisas ficaram muito mal explicadas. Eles começam a colocar muitos elementos ali. Às vezes é melhor você fazer o básico bem feito, né? E aí eles começam a colocar muitos elementos, porque igual eu falei, tem os monstros que são monstros e pronto. Apesar de que depois eles falam que os monstros que são monstros ainda existe alguma humanidade dentro deles, sendo que não foi construído isso no início, mas enfim. Aí tem os monstros que conseguem se controlar, e aí depois vai surgir um outro tipo de monstro também, né? Tem um monstro que controla os monstros. Então eles começam a complicar o negócio e não conseguem fechar tudo, na minha opinião. Mas assim, é uma série divertida, né? Que eu acho que não precisava ter 3 temporadas, igual uma outra aí que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Mas que não espere nada muito explicado, muito profundo. Eu sei que tem gente que enxerga, né, algo profundo nessa série por causa dessa questão do que eles se transformam, do monstro que eles se transformam ter a ver com seus desejos e tal. Então tem gente que enxerga toda uma profundidade nisso. Eu não achei que tem tanta profundidade assim, e eu acho que eles acabaram se embolando ali, inserindo muitos elementos, e no final das contas as coisas ficaram meio... explicaram tudo muito rápido e muitas coisas ficaram sem explicação, sabe? Mas enfim, é divertidinho, só não espere um grande desfecho. Aí depois assisti uma outra que é Meu Demônio Favorito. Essa é uma comédia romântica da Netflix. É uma história que eu já ouço falar dela há muito tempo, né? Só que eu nunca tive ânimo pra assistir, porque eu sempre achei que ia ser muito bobinha e tal. Mas aí eu queria assistir uma coisa meio bobinha, porque depois, antes de assistir Sweet Home, em setembro, né, eu falei com vocês no resumão, eu tava assistindo muita coisa caótica, assim, coisa de zumbi, coisa de monstro, coisa de demônio, sabe? Então eu queria um negócio mais fofinho. E aí, quando eu quero uma coisa fofinha, eu procuro uma comédia romântica, porque só romance mesmo eu não gosto muito não. Mas a comédia romântica de vez em quando é bom pra dar um refresco. Aí eu lembrei dessa, né, que eu já queria assistir há um tempo e fui assistir. E é bonitinho, sabe? Assim, porque você pensa, meu demônio favorito, né? Não tem como isso dar certo. Mas no final das contas dá, porque eles têm uma interpretação. O que que eu fiquei com medo? Assim, eu não gosto de histórias, seja série, filme, livro, o que for, que coloca uma figura demoníaca de verdade como uma figura boa, sabe? Eu não gosto dessa inversão. Mas eu não acho que é isso que é feito nessa série. Porque esse demônio da série aí, ele na verdade, eles têm uma outra interpretação. Não é uma outra interpretação. Eu não vou saber explicar. Eles têm uma outra visão, uma outra mitologia pro demônio. É uma série coreana. Então, é o demônio meio que um anjo que tá pagando alguma coisa que aconteceu. No caso da série, é um humano mesmo, que tá pagando por coisas do passado, então ele acaba ficando preso nessa vida, nessa função de demônio. Entende? Não é que é o diabo mesmo. Enfim, gente, eu achei que é gostosinho de assistir, é bem bobinho, aquela coisa de comédia romântica, encontros e desencontros. Esse menino, né, que é o demônio lá, que ele tá há séculos e séculos nessa função, e aí ele acaba conhecendo uma menina e eles acabam se apaixonando, e aí ele vai descobrir, ele vai relembrar por que ele tá naquela função de demônio ali, e aí a gente vai descobrindo, então, que não é que ele é uma pessoa realmente má ali, é como se ele estivesse pagando pelos pecados dele estando ali naquela função.
Tem até Deus na série, que eu gostei da forma que é retratado. É uma atriz que faz Deus, e eu gostei da forma, assim, que é retratado. Enfim, é bobo, é comédia romântica, é aquela coisa, né, inacreditável, porque o demônio tem poderes e tal, e num determinado momento esses poderes passam pra menina, então ele se aproxima dela porque ele quer recuperar os poderes, e aí nessa de se aproximar pra isso que ele se apaixona por ela, e aí que descobre que tem toda uma ligação no passado. Mas é uma série gostosinha de assistir, sabe? Que, sinceramente, eu não exijo muita coisa dessas comédias românticas quando eu assisto, não. É só pra me distrair mesmo, então tá tudo certo. Mais uma vez o final, né? Os séries coreanas, eu tenho um problema com o final. Eles deixam os finais muito abertos, eles não explicam tudo, sabe? Mas é uma coisa de série coreana, é um estilo deles, pelo que eu já reparei, né? Então sempre vai ter isso. É difícil uma série coreana ter um final que me agrada de fato, sabe? Mas é uma série bobinha, assim, que é divertidinha de assistir, se você quiser uma coisa leve, só pra você descansar a cabeça mesmo. Aí depois eu assisti, uma série maravilhosa, que tem 3 temporadas, mas que não precisava. As 2 primeiras temporadas são maravilhosas, fecha tudo, aí é o tipo de coisa que ia fechar perfeitamente, sabe? Aí fizeram uma 3ª temporada. Estou falando de Alice in Borderland, que é uma série da Netflix, uma série muito famosa, né? Muita gente compara com Round 6, só que Alice in Borderland é uma série japonesa. É o verdadeiro dorama. Não sei se vocês sabem, mas dorama é a série japonesa. A série de outros lugares da Ásia, né? Da Coreia, da China, Tailândia, a gente chama de dorama aqui porque popularizou esse termo, mas na verdade eles têm outros nomes, né? É o K-drama quando é coreana, enfim, né? O C-drama quando é chinesa, mas a gente acaba chamando tudo de dorama. Mas o dorama mesmo é o japonês. Então, Alice in Borderland foi o meu primeiro dorama, de fato, porque até então eu só tinha assistido as coreanas, né? E aí assisti Alice in Borderland, que saiu a 3ª temporada recentemente, aí eu peguei tudo pra assistir. Eu acho que foi recentemente, né, que saiu a 3ª temporada, mas enfim, peguei pra assistir. Ela tem um quê de Round 6, só que ela é bem diferente, é igual, mas é diferente, sabe? Porque ela vai ter aquela coisa de jogos pela sua vida, que ou você joga e ganha, ou você perde e morre, né? Tipo Round 6 mesmo, só que ela acontece de uma forma diferente. Lá em Round 6, as pessoas, elas vão pra um lugar por vontade própria, elas não sabem o que vai acontecer ali naquele lugar, elas não sabem que elas podem morrer, mas elas vão por vontade própria, né? E é um lugar, de fato, assim, que a gente sabe, a gente não sabe onde é, mas a gente sabe que é uma ilha, que as pessoas estão indo lá e tal, e vão participar desses jogos. Aqui em Alice in Borderland, a gente tem pessoas que vão para um lugar sem saber por que elas foram para lá. Isso é um dos mistérios da série que a gente vai descobrir ao longo da história. Na verdade, a gente vai descobrir no final da 2ª temporada. E aí as pessoas vão para lá e a partir do momento que elas estão lá, elas não têm muita escolha, porque elas precisam jogar alguns jogos ali pela própria vida. Se elas perderem, elas morrem. Se elas ganharem, elas vão passando para os próximos jogos. E se elas se recusarem a jogar, elas morrem também. Então elas precisam jogar, porque a única mínima chance delas sobreviverem é jogar aqueles jogos. E são sempre jogos muito, assim, violentos, muito difíceis, tipo Round 6 mesmo, assim. São jogos diferentes, mas naquele estilo, sabe? Coisa bem sangrenta, bem violenta e tal. E aí a gente vai acompanhar os personagens que estão ali, né? Um grupo de personagens, principalmente 2, né? Os 2 protagonistas. E a gente vai acompanhá-los durante essa jornada e a gente vai ficando curioso o que tá acontecendo, por que eles estão ali. Porque eles estão numa Tóquio completamente normal, assim, e de repente, principalmente um dos protagonistas, né, que a gente acompanha, que é o Arisu,
eu fiquei apaixonada pelo Arisu, gente. Ele é muito fofinho, eu adorei o personagem, sabe? A construção do personagem mesmo, achei muito bem desenvolvido. Enfim, eu estou apaixonada pelo Arisu. E aí a gente tem o Arisu, que ele tá com outros 2 amigos dele no início ali na Tóquio, normal. Ele entra num metrô, num banheiro de metrô, as luzes se apagam e quando eles saem já tá tudo deserto. E aí eles já estão nesse lugar que a gente não sabe o que é. A gente não sabe se é uma realidade paralela, se é um sonho, se é, sei lá, né, uma coisa meio Matrix. Ao longo da série, a gente vai pensando em várias possibilidades e eles estão arrumando uma forma de sair dali. Só que enquanto isso, eles têm que ir jogando esses jogos para eles tentarem se manter vivos. Então, tem esse mistério também. Além dos jogos, que a gente fica apreensivo por eles, tem esse mistério. E tem essa coisa também de vários personagens importantes morrerem, não é uma série que fica... É lógico, né? O protagonista é o protagonista, né? A gente jogou o protagonista lá de Round 6. A gente sabe que se a gente tá acompanhando a história dele, a gente vai junto com ele até o final. Mas assim, os outros personagens que também são muito importantes, não se apegue, tá? Mas aí, a gente vai acompanhando isso. O que acontece? Eu acho que teriam só 2 temporadas. E aí a história, ela se fecha muito perfeitamente na segunda temporada. Tiveram momentos durante, né, o período que eu estava assistindo essas 2 temporadas que tinha umas coisas que aconteciam que eu pensava assim, gente, mas isso aqui não faz o mínimo sentido. Não que faça muito sentido toda a história, mas enfim... Mesmo entrando naquele mundo da fantasia ali, mesmo suspendendo a nossa descrença, tinham algumas coisas que eu achava exagerado demais, que eu achava fantasioso demais, mesmo para aquele universo ali, sabe? Só que aí no final da segunda temporada tudo fica explicado e aí a gente entende. E aí dá aquela coisa assim, meu Deus, então era isso, então tudo faz sentido, sabe? Nada é exagerado, tudo tem um porquê de estar ali acontecendo daquele jeito. Eu achei magnífico. Quando eu terminei a segunda temporada, eu falei, meu Deus, que série maravilhosa, né? E aí teria uma terceira temporada, né? E eu pensei, mas não tem aonde encaixar uma terceira temporada aqui, já fui imaginando que não ia dar certo, e realmente não deu certo. Eu não gostei da terceira temporada, ele é uma temporada assim que é corrida, enfim... Eu vou ter que dar um spoiler aqui pra falar da terceira temporada, tá? Então, se você não quiser saber da história principal ali de Alice in Borderland, pula pro minuto que eu vou deixar aqui na tela que já vai ter acabado o spoiler, tá? Spoiler, então. Porque o que acontece? No final das contas, a explicação de Alice in Borderland é que aquelas pessoas que estão lá naqueles jogos, elas estão entre a vida e a morte. E aquele lugar é como se fosse um limbo. As pessoas que morrem nos jogos é porque elas não resistiram na vida real. E aí elas, de fato, vão passar para o próximo plano, né? E as pessoas que conseguem sobreviver aos jogos, elas conseguem sobreviver na vida real. Então são pessoas que sofreram algum acidente, que estão em coma por algum motivo, são pessoas que na vida real estão lutando pela vida. Então elas estão naquele limbo. E aí tudo se fecha, inclusive os exageros, porque a gente percebe que é tudo acontecendo num limbo, é tudo, né? Enfim, tudo faz sentido. E aí na terceira temporada, eles voltam para Borderland. E não faz o mínimo sentido a forma como eles voltam. As saídas que o roteiro usou para eles voltarem, para esses personagens voltarem, é muito fraca. A justificativa para a Usagi voltar, que é a menina, né, a protagonista mulher, ela volta por uma questão que já tinha sido resolvida nas outras 2 temporadas. E aí ela volta por causa de uma questão do pai dela e tal. E aí... tudo bem, o Arisu volta pra salvar ela, né? Porque nesse momento eles já estão casados. Mas enfim, ele volta pra salvá-la. Mas ainda assim, os jogos lá são todos corridos, porque durante as outras 2 temporadas os jogos são espaçados. Ele tem um jogo e aí eles têm uns dias para andar pela cidade, para tentar descobrir o que está acontecendo, aonde eles estão, se tem alguma saída. Aí depois tem outro jogo, aí eles têm mais um tempo. É uma coisa construída com calma. Nessa terceira temporada é um jogo atrás do outro, sabe? E tem até personagens interessantes, porque aí vai ter um outro grupo que a gente vai acompanhar, mas a gente não consegue se ligar tanto a esse grupo porque é tudo muito rápido, é tudo muito corrido. Então não tem uma justificativa. A justificativa da terceira
terceira temporada foi pra Netflix ganhar dinheiro. E tudo bem a empresa querer ganhar dinheiro. A Netflix não é uma empresa, né, que faz as coisas pra... não, eles fazem as coisas pelo lucro, né? Mas tem que ter também uma coerência ali dentro daquela produção que eles estão fazendo, sabe? Então simplesmente fizeram a série por causa da audiência e por causa que eles iam arrecadar com aquela audiência, mas não faz o mínimo sentido. E aí destrói até a personagem, essa Usagi, que é a menina, a personagem principal. Ela tinha uma personalidade nas 2 primeiras temporadas e ela faz umas coisas na terceira temporada que às vezes eu ficava pensando assim, menina, sabe? Tem um outro personagem lá que se apaixona por ela e ela meio que... eu não gosto da forma que ela se comporta ali, mesmo sendo casada. Não é que ela faz nada, ela não trai o Arisu nem nada disso não, mas é a forma... não sei, não condiz com o jeito que ela era antes, sabe? Parece que é outra pessoa. Enfim, gente, eu não gostei da terceira temporada, eu acho totalmente desnecessário. Então, eu sei que não vai adiantar eu dar essa recomendação, porque depois que vocês tiverem assistido as 2 primeiras temporadas, vocês vão ficar curiosos para ver a terceira, mas eu acho que a terceira é completamente dispensável. Se você não tiver essa curiosidade, assiste só a primeira e a segunda, porque a história se fecha perfeitamente e aí é um chuchuzinho, tá? A terceira temporada, pra mim, não rolou, mas as 2 primeiras são maravilhosas, tá? Depois de Alice in Borderland, eu assisti uma outra de fantasia também. Eu tô fantástica, né, nesses últimos tempos, que se chama Hotel da Luna. É a história de uma moça que ela, mais uma vez, né, mais um personagem que tem que pagar por coisas que fez no passado. Ela fica presa ali pra sempre como dona de um hotel que recebe as almas das pessoas que acabaram de morrer e que ainda não sabem muito bem, que estão vagando ainda pelo mundo. Então ela vai acolher essas almas ali no hotel e depois ela vai encaminhar essas almas para o além, para que elas consigam atravessar a ponte do além. Literalmente é uma ponte que eles atravessam. E aí a gente vai acompanhar essa personagem. E naquele hotel, os funcionários, todo mundo é tudo fantasma. Só que sempre tem um funcionário humano, que é o gerente, que é para ele lidar com as burocracias ali do hotel. E aí vai ter um novo gerente, porque o outro gerente ele já tá mais velho, né? Então ele vai se aposentar. E aí ela tá buscando um novo gerente humano, e esse novo gerente humano que vai começar a trabalhar ali, vai acabar, né? Eles vão acabar se apaixonando e tal, e aí também vão ter relações do passado, que vão sendo reveladas aos poucos, do passado que eu falo assim, né, de outras vidas, e aí a gente vai acompanhando a história, é bonitinho, sabe, é legal. Esse até que eu achei um pouquinho mais profundo, pelas questões que discute de vida e morte, sabe? Que a morte não é o fim de tudo, no final das contas. Eu, pelo menos, acredito nisso. Então, a série coloca isso de uma forma muito bonita. A forma como ela acolhe essa personagem, ela é meio arrogante, ela é meio... assim, ela é quase que uma anti-heroína, sabe? Só que a gente acaba gostando dela. Mas a forma como aquele hotel acolhe as pessoas, as almas que estão ainda perdidas ali, entendendo o que está acontecendo, é uma forma muito legal, porque eles vão realizando desejos, últimos desejos daquelas almas ali, até fazer com que elas estejam prontas para atravessar para uma outra, né, para um outro plano. É uma série que ela não tem, assim, uma questão religiosa, sabe? Ela não foca numa religião. Ela tem, sim, essa questão de religiosidade nela. Ela trabalha com crenças, porque ela vai falar sobre a vida depois da morte, mas ela não foca numa religião. Então, dá para cada um interpretar da sua forma, sabe? Cabe em qualquer crença. E se você não tiver crença também, você entende como uma história de fantasia, assim, né, que também é legal. Eu achei muito legal, gostei muito dos atores, principalmente da atriz, é a atriz que faz Se a Vida Lhe Der Tangerina, ela chama Ayu. Eu gosto muito dela, eu acho ela uma atriz excelente, além de ser muito linda, que menina linda, aquela atriz. O ator, né, o que faz o par com ela é aquele menino de Além do Mal,
o menino mais novo lá de Além do Mal, gosto também. Enfim, é uma série muito legal, eu achei bonita. Tem umas partes, assim, bem emocionantes. Eu não sou de chorar, né? Mas eu assisti junto com a Miriam e a Miriam, na verdade, eu assisti junto com a Miriam. Você já tinha assistido? Não, assistimos juntas, né? Porque de vez em quando a gente tá fazendo essa de assistir dorama junto. E aí a Miriam chorou. Eu não chorei não, porque eu sou meio coração peludo, mas é emocionante, tem umas coisas que são bem emocionantes. Enfim, é uma série bonita, eu achei, é bonita e fofa, sabe? Não é aquele bonito pesado. Ela tem as coisas emocionantes, mas ela não pesa, ela não deixa a gente mal. E tem toda essa coisa de fantasia, principalmente a primeira parte, assim, da série é muito engraçada, aquele humor meio trapalhões, mas eu achei muito engraçado. Aí depois ela vai ficando um pouco mais profunda, né? Enfim, Hotel Del Luna, na Netflix, achei muito interessante. Depois assisti uma série no Viki, que é um aplicativo de séries asiáticas, chama Minha Juventude, Mayal, que é uma série do Song Joong-ki, que é o ator que faz o Vincenzo. O Vincenzo é o meu dorama preferido. E aí eu assisto tudo que o Song Joong-ki faz. E aí eu assisti essa série, mas me decepcionou essa daí, porque ela é um melodrama, sabe? Eu comecei assistindo achando que seria uma comédia romântica, mas logo no início eu vi que não seria uma comédia romântica, seria mais para um dramão mesmo. E ela é um melodrama. É a história de um rapaz, que é interpretado pelo Song Joong-ki, que ele teve uma infância muito difícil, ele foi ator mirim, só que por alguns motivos que a série vai revelando ao longo dos episódios, ele teve que deixar de ser ator mirim, né, e virou uma pessoa anônima. E ele carrega muitos traumas dessa infância, porque ele perdeu a mãe, ele foi abandonado pelo pai, ele teve que criar uma irmã que nem era irmã dele de verdade, mas era a filha de uma mulher que namorava o pai, e que o pai não só abandonou ele, como abandonou a menina com ele. Então ele era uma adolescente, teve que cuidar de uma criança. Então ele sempre teve uma vida muito difícil. E na adolescência ele era apaixonadinho por uma menina lá do colégio e tal, só que depois eles acabam se afastando e aí eles vão se reencontrar depois de adultos. E aí a gente vai acompanhar esse reencontro dos dois e as coisas que aconteceram no passado vão sendo reveladas e tal. É uma série que ela tem história para ser contada, só que eu acho que eles não contaram nada direito, sabe? Eu acho que a personagem feminina, quando ela é adolescente, ela é muito mais madura do que ela adulta. Ela adulta chega a ser irritante. Ela é aquela personagem que ela é fofa, só que ela faz aquela fofa falando assim, sabe? Eu não tenho paciência. Não tenho paciência pra mulher velha agindo igual adolescente. Mulher velha da minha idade, ela deve ter quase uns 40 anos, assim, agindo igual uma adolescente. Eu não consigo. Não tem nada que impeça o relacionamento dos dois, mas aí eles ficam criando coisas pra não, sabe, pra ficar aquela expectativa, se eles vão ficar juntos ou não, problematizando umas coisas que, meu Deus, isso é tão fácil de resolver, enquanto, por outro lado, tem outras coisas sérias na série que eles vão deixando de lado. Então, por exemplo, esse menino tem um momento que a gente começa a perceber que tem algo errado com a saúde dele. Ao invés de eles desenvolverem isso, que seria o lado de fato dramático da história, eles focam num vai e volta de relacionamento que não faz o mínimo sentido, porque são duas pessoas adultas, livres, desimpedidas, que não tem porquê, se eles querem ficar juntos, eles não ficarem juntos. Então eu acho que assim, a série ela tinha assunto para tratar, para ser realmente muito emocionante e tal, mas ela, já que é o intuito da série ser emocionante, mas ela desperdiça os assuntos realmente sérios, perde tempo com umas coisas muito infantis, com umas atitudes muito infantis. Enfim, foi meio chato até de assistir, sabe? Eu me decepcionei muito. Eu cheguei até o final por causa do Song Joong-ki, que eu queria ver aonde que aquilo ia dar. Eu realmente gosto do ator. Mas eu acho que nem ele tava super bem nessa... Eu acho ele um bom ator, mas eu nem achei ele tão bom assim nessa série. Eu não sei, gente, não foi pra mim, não gostei. E o final, então, super aberto, gera várias interpretações diferentes, mas não é que gera interpretações diferentes de uma forma boa, é que eles realmente meio que largaram pra lá. A impressão que tem é que eles largaram pra lá o final, sabe? Acaba de uma forma que uma parte do público entendeu de um jeito, outra parte entendeu de outro jeito,
e nada faz muito sentido em qualquer interpretação, qualquer um dos dois finais que seja o real é falho. Enfim, eu me decepcionei muito com essa série, infelizmente. E aí, agora no final do mês, assisti uma outra série que se chama Interligados, voltando, já que a vida real não estava dando certo, porque as séries que eu assisti mais na vida real eu não gostei tanto, voltei pra fantasia, e aí assisti essa Interligados no Disney Plus, que é a história de um cara que ele é capturado por um grupo ali, uma gangue, né, que é traficante de órgãos. Não sei nem se pode falar isso aqui no YouTube, mas enfim, é série, tá, YouTube? É série. E aí, ele perde um olho. Ele perde mais que isso, mas enfim, né? Resumindo, no final das contas, ele perde um olho. Só que depois a gente descobre que esse cara, ele tem uma capacidade de regenerar, sabe? Então, é muito difícil matar esse cara. Acontece coisa assim, de cortar o braço dele e o braço dele volta pra ele, assim, porque tem algo nele ali que faz voltar, e isso é desde criança. É como se ele tivesse esse superpoder, assim, né? É um negócio bem fantasioso, tá, gente? Mas enfim, se você entrar na onda da série, eu achei legal. E aí ele vai perder esse olho, e depois ele vai começar a ter umas visões. E ele percebe que a pessoa que tá com o olho dele, que foi implantado o olho dele, é um assassino. E aí ele vai atrás desse cara, pra parar esse cara e pra pegar o olho dele de volta. E aí é uma grande bizarrice. Assim, ela tá como série de terror lá no Disney Plus. Eu nem tinha visto, mas essa série também assisti com a Miriam. É a Miriam que viu isso lá. Ela tem umas coisas bem bizarras, assim, né? Igual eu falei, parte de corpo sendo cortada e tal. Os assassinatos, assim, são bem macabros. Esse cara, ele transforma as pessoas em estátua, sabe? Ele meio que empalha as pessoas, assim. É estranho. O primeiro episódio eu assisti o tempo todo pensando assim, meu Deus, o que é isso? Nossa, o que eu tô assistindo? Jesus, o que é isso? O primeiro episódio foi todo assistindo desse jeito. Mas se você entrar no clima da série, se você relevar algumas facilitações de enredo, porque tem muitas facilitações de enredo, personagem que percebe as coisas só de olhar assim, sabe? Mas se você... É uma série bem curtinha, tem 6 episódios, se eu não me engano, 6 ou 8, acho que são 6. Se você relevar esse tipo de coisa, é divertido. Divertido pra quem gosta de bizarrice, tá? Se você não gosta de bizarrice, você não vai gostar, não. Mas se você relevar isso e conseguir entrar na loucura ali da série, é divertido, tá, gente? Nada assim absurdamente incrível, não, mas essa eu achei divertida. Enfim, esse resumão ficou grande, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, muito obrigada, tá? Me conta o que você leu e o que você assistiu, que eu gosto muito de saber, eu pego muitas dicas com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.